Bem, hoje com o médico veterinário Hélio Itapema para a gente falar sobre o manejo de cavalos em dias quentes. Hélio, boa tarde. Boa tarde. Bom, falar em dias quentes, que dias quentes nós estamos vivendo, não? Muito calor. Os animais também sofrem com o calor e os cavalos, seja na lida, no trabalho no campo, ou seja na competição, também acabam sofrendo como todos os animais. É, Considerando a temperatura, que tipo de problema a temperatura alta ela faz mal para todo mundo, né? Mas especificamente no cavalo, causa o quê? Sem dúvida nenhuma. A gente tem como principais problemas no cavalo, devido ao calor, claro, eu separo em alguns momentos que a gente tem que ficar muito atento, tá? O primeiro momento que eu preparo é o pré-prova, tá? O cavalo, antes de embarcar, ele tem que estar em condições de participar de um evento. Então, ele já tem que sair de casa devidamente hidratado, tá? Com condições mínimas para poder embarcar no caminhão. Uma vez embarcado, a gente tem que tomar cuidado com o cavalo, porque a gente pensa em viagens mais longas, principalmente, o cavalo tem que ter uma boa ventilação dentro do caminhão, tá? Então, ou com o caminhão climatizado, ou com boas janelas para que ele tenha uma boa ventilação, eventualmente até fazendo paradas durante o caminho, para que o animal seja hidratado ou tenha acesso à água, urinar, etc. Caso isso não ocorra, o cavalo já está sofrendo no caminho. Pensa que a temperatura que a gente está tendo hoje, sensações térmicas de 40 graus, imagina dentro de um caminhão. O cavalo chega a 60 graus. E isso não é nada saudável para o animal. Tá? Uma vez que ele chegar no evento ou no local do desembarque, é importante que ele esteja com todas as documentações corretas e em mãos, porque não necessariamente no local do desembarque ele vai ter um lugar à sombra para aguardar esses documentos. Então, acontece muito em alguns eventos, o caminhão chega e o documento está vindo aqui atrás com outro carro. E você tem que ficar aguardando esse documento chegar, com os caminhões embarcados no caminhão, ou muitas vezes desembarcados, mas amarrados no sol, o que é desumano com eles. Esse calor que está é uma coisa totalmente fora do contexto do bem-estar animal, tá? Que está muito em pauta hoje. A gente tem que pensar isso em todos os momentos. Uma vez desembarcado, tá? O animal não ficando amarrado, tendo agilidade no desembarque, indo para uma cocheira, sempre procurar local à sombra para poder ficar o animal ventilado. Caso não seja tão ventilado, providenciar ventilador para essas cocheiras. Hoje, alguns eventos agropecuários, as pessoas levam ventilador próprio para colocar na porta da baia. Isso ameniza muito o sofrimento do animal, muitas vezes até com umidificador. Então, borrifando água no animal durante o dia todo. Isso é muito bom, tá? Além de lugar fresco, uma cocheira bem ventilada, eventualmente com uso de ventilador, é importante manter a hidratação do animal. Lembrando, pela Federação Equestre Internacional, FEI, para você hidratar o animal, o mínimo são de 10 litros de soro. Caso você utilize menos quantidade de soro, a ideia não é hidratação, tá? Outra coisa, complexos vitamínicos não contam como hidratação. Isso, inclusive, é proibido pela FEI durante eventos agropecuários. Hidratação é soro limpo, tá? E, no mínimo, uma quantidade de 10 litros. Além disso, uso de eletrolítico, super bacana e super importante para que o cavalo se reidrate e ingira mais água durante o dia, tá? Então, a hidratação pode ser tanto oral quanto parenteral. A hidratação oral também muito importante, lembrando que o animal toma de 20 a 30 litros de soro por dia. Então, nesse caso, você vai imaginar um balde de 10 litros, ele tem que tomar 3 baldes desse por dia. Caso esse balde fique muito tempo dentro da baia, é importante que você troque o balde, troque a água, para que o animal ingira água fresca. O cavalo é muito seletivo. Qualquer odor da água, qualquer cheiro de cloro,
ou a água muito quente, o animal já limita a quantidade de água que ele ingere, podendo ser prejudicial à saúde. Além disso, é importante controlar essa ingestão de água e, se possível, molhar o feno, tá? Então, essa prática é muito comum, deixar algumas horas o feno que vai ser ingerido naquela refeição na água. Então, você pode usar o carrinho de mão, bem umidificado o feno. Isso ajuda na hidratação do cavalo, na ingestão maior de água também. Cavalos de pele clara. Então, hoje a gente tem muitos cavalos com linhagem que vamos dizer que são os falsos albinos, ou que tem aquela mancha clara na face, envolvendo as narinas. Essa pele mais rosada, ela é muito susceptível à ação do sol. Então, é importante e também bacana que você utilize protetor solar desses cavalos, tá? E não deixe ele muito tempo em contato direto com o sol. Joia? Temos aí alguns sinais de desidratação, que também é importante a gente avaliar quando tiver o cavalo na prova. Então, se o cavalo estiver urinando, a urina um pouco mais escura, diminuir a quantidade de micção e o volume de micção também é um sinal de desidratação. A prega do pescoço, você pode fazer uma prega com os dedos, tracionar o pescoço. Se essa pele demorar muito para voltar, ela está com elasticidade comprometida. Isso também pode ser um sinal de desidratação. Avaliar as fezes do animal, que devem ser fezes úmidas, esverdeadas, não podem ser ressecadas. Claro, caso elas estejam ressecadas, procurar o veterinário para reidratar esse animal. E o animal com depressão, temperatura corpórea aumentada, também é outro sinal importante para ser avaliado. Quando for escolher o momento de trabalhar o animal, sempre bacana trabalhar em momentos, final de tarde, início da manhã, para não pegar o pico de calor, o pico de sol. Então, meio-dia é o momento que eles vão mais sofrer e também os cavaleiros também vão sofrer mais. Então, consequentemente, é importante que você escolha o horário de menor pico de alteração de temperatura, tá? Horas de pouco calor. Observar a exaustão do animal. Se o animal está exausto, com muita sudorese, está perdendo muito líquido, maneirar e parar ele, fazer ele descansar na sombra, fornecer água durante o trabalho, muito importante. Rigidez muscular, tá? A urina com coloração alterada também é muito importante você observar, tá? E também tosse. Nesse tempo seco, o cavalo tem propensão a desenvolver determinadas doenças alérgicas por causa do pó. Então, a DPOC ou ORVA, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou obstrução recorrente das vias aéreas, é um problema comum que a gente encontra nesse tempo mais seco ou com mais pó. Além da DPOC, a gente tem muito quadro de hemorragia pulmonar induzida por esforço. Os cavalos que chegam a uma exaustão trabalhando, eles podem ter a ruptura de alguns vasos nos alvéolos pulmonares, causando uma hemorragia pulmonar. E isso é muito comum em cavalo de esporte. Tem estudos que citam 98% dos animais de salto, uma porcentagem ainda maior dos animais de corrida, que podem ter quadros de hemorragia pulmonar. Rabdomiólise, que é a acidose metabólica, por desidratação, o cavalo pode ter um desequilíbrio eletrolítico e ter uma contração muscular generalizada, que é uma rabdomiólise, e a urina na coloração de Coca-Cola. A tosse, como eu já citei, causada por problemas alérgicos, pelo excesso de pó, etc. Tá? Cólicas também muito importante observar o apetite do animal ou o aparecimento de cólicas, muitas vezes por causa do calor excessivo, o alimento do animal fica muito ressecado e também a perda de eletrolíticos, perda hídrica durante o trabalho, ele sequestra um pouco de líquido que deveriam estar no lobo intestinal, causando compactações. Então é muito comum o animal com cólica nesse momento
E o próprio estresse que o calor causa pode gerar uma gastrite no animal também. Então, é muito importante observar as fezes do animal, a ingestão de alimento, forçar ele a ingerir mais água e, além de tudo, a gente tem um quadro aumentado de intoxicações por micotoxinas, tá? Que são toxinas que muitas vezes você encontra junto com fungos. Como nós estamos num tempo chuvoso, tá? A umidade no feno ou até na ração pode causar esse acúmulo de micotoxinas e essas micotoxinas gerarem problemas para o cavalo. Então, sempre também observar o feno que você está dando para o animal. Se tiver algum sinal de mofo, bolor, fungo, ele pode estar contaminado. Importante, não é interessante tirar só aquela pasta com fungo. É importante você tirar todo o feno embolorado para que o animal não ingira. Muitas vezes essas micotoxinas são invisíveis. Tá? Esses são os principais problemas que a gente encontra hoje, tanto em eventos como nos áreas. Tá. Muito bom. O nosso tempo, infelizmente, esgotou, mas foram boas aí, ótimas as suas recomendações, porque ninguém merece um calorão desse, né? O cavalo menos ainda. Obrigado aí pela participação. Verdade. Qual é o seu endereço de internet para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, por favor? O meu Instagram é Hélio Vete. Se alguém tiver alguma dúvida, meu e-mail é clinicitapema@gmail.com. Ok, muito obrigado, um abraço. Obrigado pela participação aqui no nosso Cavalos no Dia a Dia.